Olá, Sagitariano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui, fique muito à vontade. Hoje a gente vai fazer uma leitura para vocês do signo de Sagitário. Se você não é um sagitariano, veja onde tem Sagitário no seu mapa astral. Possivelmente a gente vai direcionar essa leitura para essa área da sua vida. Combinados assim, pessoal? Vamos agradecer aos nossos mentores, a nossa ancestralidade, a nossa espiritualidade, para que nos ajude a direcionar essa mensagem, trazer o que precisa ser falado para esse nosso momento. Agradecer São Miguel Arcanjo, Padre Pio, Nossa Senhora das Alegrias, Virgem da Penha. Bora lá? Vamos ver qual é a mensagem para vocês? Uma carta como potência dessa leitura, por favor. Potência da sua leitura. O 6 de paus. O reconhecimento, sagitariano. O reconhecimento. Qual que é o desafio? Caíram duas. Eu vou aceitar. A gente tem a Roda da Fortuna e o Rei de Copas como desafio dessa leitura. E no fundo do deck, a Rainha de Espadas. Sagitariano, aqui a gente está falando de algum reconhecimento, tá? É um reconhecimento que é mérito seu. O 6 de paus, ele fala do retorno do guerreiro. Ele fala de alguém que passou por um momento difícil, que passou por algumas, ou que esteja passando, digamos assim, por situações desconfortáveis, digamos assim. Aqui a gente pode estar falando tanto no âmbito profissional quanto no âmbito emocional, porque a gente tem o Rei de Copas e a Rainha de Espadas na mesa. Só que fala que é uma vitória ganha, tá? Fala que tem... O reconhecimento, muitas vezes, ele não vem da onde a gente espera que venha. Muitas vezes a gente está ali preso esperando o reconhecimento de alguém, né? Como desafio, a gente, tendo o Rei de Copas, vem dizer muito o seguinte: muitas vezes a sua emoção ela vai querer que você seja reconhecido dentro do seu trabalho, na sua vida amorosa, dentro da sua família, por pessoas que não têm a maturidade emocional para te devolver o que você entrega. Entende? Porque o Rei de Copas, ele vem falar de uma maturidade emocional, mas como desafio, ele fala que esse reconhecimento não vem de pessoas que têm essa maturidade, que tem essa... Por exemplo, se você está querendo uma oportunidade de trabalho, ela não vem do caminho que você espera, digamos assim, tá? E o destino, né? A roda da fortuna, também como desafio. É como se fosse assim, quando você reconhecer você mesmo, tudo ao seu redor vai te reconhecer. Quando você entender que você não precisa do aplauso das outras pessoas, aqui tá vindo muito uma energia assim. É tipo assim, eu esperando um amigo me ligar, eu esperando uma oportunidade de trabalho chegar na minha casa, sabe? Eu esperando. Só que ainda falta alguma coisa. Falta alguma coisa para esse reconhecimento chegar. E a carta da Roda da Fortuna no fundo do deck, ela vem trazer muita energia de que o destino está pronto para te dar o que você quer. Vamos entender melhor um pouco isso?
Vamos entender um pouco melhor? Traz uma clarificação, por favor, para esses 6 de paus. 6 de copas. Mais uma, por favor. E a imperatriz. Com a justiça. Pessoal, aqui a gente está falando... Aqui a gente está falando de... Existe uma cura que precisa ser feita, tá? Porque o reconhecimento que eu estou esperando, ele vem de pessoas do passado que já não fazem mais parte da história que eu estou construindo hoje. Eu estou esperando o retorno de pessoas. Muitas vezes eu quero, sei lá, voltar com um ex-namorado, uma namorada, pode ser? Pode. Estou querendo que essa pessoa me reconheça, estou querendo que essa pessoa me valorize. Só que não é parte mais do seu destino o retorno. É preciso acontecer essa cura. Aqui a gente não está falando de pessoas... Se a gente estiver falando de relacionamento, aqui a gente não está falando de retorno de pessoas do passado. A gente está falando da cura. Por exemplo, se existe uma pessoa no seu passado que te ajudou a curar, que quando você terminou, você entendeu, por exemplo, essa pessoa é igual ao meu pai, essa pessoa é igual à minha mãe, essa pessoa me ajudou a curar relacionamentos anteriores que eu já tive, o ciclo se cumpriu, você aprendeu o que precisava aprender. Essa pessoa não vai te procurar. E pode ser que ela procure, mas não faz mais parte do seu destino, sabe? Se a gente estiver falando de uma oportunidade de trabalho, pode ser sim que tenha uma nova oportunidade, às vezes na mesma área profissional, mas isso não faz mais parte do seu destino, da sua vida. É preciso, como desafio Rei de Copas, é preciso aprender a dominar essas emoções, cortar os pensamentos, né, com a rainha de espadas no fundo do deck, cortar alguns pensamentos que ainda alimentam essa necessidade de, mas poderia ter dado certo. Mas poderia ter... A gente tem a imperatriz na sequência. A imperatriz, ela se reconhece, ela sabe o poder que tem, ela acredita na intuição que tem, ela abre as portas do próprio caminho, sabe? Ela tem as ferramentas. Se aqui a gente estiver falando de aborto, se a gente estiver falando de pessoas que queriam construir uma história com alguém, de pessoas que estão vivendo luto até de uma separação, é preciso olhar para você e se reconhecer distante dessa situação. É um momento de cura. É um momento da justiça divina, anunciação. A justiça com julgamento. Sabe? Aqui a gente está falando de coisas que, por mais que eu queria muito que acontecesse, não está no seu destino isso. Não faz parte da sua história de vida. Continuar isso daqui adiante, sabe? Essa profissão, esse relacionamento. Se você está nessa dúvida, nesse conflito, buscando um reconhecimento, buscando um caminho que te traga isso, que te traga motivação, sabe? Que você fala, demorou, mas chegou, Deus fez a justiça que era para ter sido feita. Se você quer viver isso, se você quer viver essas falas dentro da sua vida, é importante você lembrar que as suas emoções, elas estão te afastando do entendimento de que o que passou, passou. Tá? É preciso curar essas questões da infância, é preciso curar essas questões emocionais. É preciso se perdoar. O perdão, muitas vezes, não é o que a gente dá ao outro, é o que a gente dá a nós mesmos. Por ter nos
permitido viver aquela situação. Às vezes é essa falta de perdão com você que não deixa você seguir em frente, sabe? Essa carta da Imperatriz aqui, ela vem dizer muito sobre você pronto para criar uma nova história, sabe? Não espere por coisas grandiosas para começar do zero. Novamente. Para começar de novo. A experiência você já tem, sabe? Deixe que essa motivação, essa empolgação, essa vontade de viver venha primeiro da sua conexão de você com você mesmo. E é claramente aqui a gente está falando de um caminho, de um direcionamento que vai te levar para um outro lugar. Tá? Eu olhei na tela do celular e apareceu 11:11. 11:11, depois vocês procurem aí, pode ser uma leitura, pode ser uma mensagem complementar para essa leitura de vocês. Coloquem aí depois, numerologia das horas 11:11, significado espiritual. E vocês vão entender, a gente está falando de novos começos, de novas oportunidades, de deixar o passado no passado, de deixar a culpa do que aconteceu no lugar que aconteceu, sabe? Às vezes abraçar você mesmo, te levar naquela situação, te levar naquele trauma da infância, olhar para aquela situação, você ali e se abraçar, e pegar aquela criança que ficou ferida lá naquele lugar e se abraçar, sabe? Às vezes aconteceu alguma coisa com você, você tinha, sei lá, 8 anos de idade, 7 anos de idade, 6 anos de idade, e você ficou preso naquele lugar, você tinha 15 anos de idade, e você ficou preso naquele lugar. Para aqui agora. Se leva naquele lugar de novo, pega na mão daquela criança, abraça ela. E fala, desculpa por a gente ter vivido isso, eu te perdoo, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Transmute essa energia dessa culpa, sabe? Porque senão você vai ficar a vida inteira esperando o reconhecimento de um lugar que ele não vai vir. Não está no seu destino mais o retorno disso, sabe? É hora de você entender que você tem a força que você precisa para criar uma nova história. Você não precisa do reconhecimento, você já se você olhar, se você, com você, contar para você mesmo a sua própria história, aqui a gente está falando disso. De você olhando para você e se reconhecendo. E estando orgulhoso de você mesmo pela sua trajetória. Sabe? Aqui a gente está falando isso de um reencontro com o passado que não vai te deixar na prisão mais, que vai te libertar. Que vai te libertar. Sabe? Que vai te trazer orgulho de ter vivido aquilo, porque aqueles eram os recursos que você tinha naquele momento. Se permita viver isso, se permita viver essa energia de reconhecimento, de se abraçar, de entender a sua história, de entender o que fez, que o que foi feito foi com os recursos que tinha. As pessoas que apareceram no seu caminho foram pessoas que foram te ajudar a curar, para você chegar nesse momento aqui, que é o momento que você pode manifestar uma nova história, um novo começo. Sabe? É hora da justiça acontecer. E muitas vezes a justiça ela não vai vir de fora, ela não vai vir, ela vem da nossa decisão de deixar o passado no passado e continuar caminhando. De continuar escrevendo uma nova história. E não é apagar, viu? Não é deletar, não é fingir que não aconteceu. É saber o que aconteceu. É ter certeza que aquilo foi essencial para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, sabe? Se reconhecer parte. Porque se a gente elimina uma história, a gente está eliminando uma fundação. E aqui a gente não está falando de eliminação, a gente não está falando de rompimento, a gente está falando de cura.
E a cura é você olhar para aquilo e não sentir dor mais. Não é fingir que aquilo não existe. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Acabando essa leitura, vai lá. Senta, você com você. Se leva naquele lugar onde a dor estava. Se leva naquele último dia que você viu aquela pessoa, que teve aquela briga. Olha aquela situação com mais amor, com mais carinho, entendendo que foi importante para que você pudesse chegar nesse lugar de justiça, de anunciação de um novo tempo na sua vida. Onde aqueles ciclos já não vão mais se repetir. Porque eles foram curados. Não é porque eu esqueci, não é porque eu coloquei debaixo do tapete, é porque eu curo aquilo. Eu curo o que me aconteceu. E quando eu curo, eu paro de repetir o ciclo. Aquilo para de doer. E eu entendo que eu mereço viver uma nova história. Está falando claramente de um novo começo. Era para ser uma introdução, mas foi a leitura de vocês. Vamos pegar uma última carta pra gente... Só pra gente entender aqui se tem algum complemento, alguma coisa que precisa ser falada. Uma carta, por favor. 3 de ouros. 3 de ouros com 9 de ouros. Aqui, pessoal, a gente está falando, vamos levar essa situação para dentro de uma área profissional, para dentro de uma área material, digamos assim. Aqui a gente está falando de você começando a fazer, ou então escolhendo fazer, ou então escolhendo olhar numa nova direção que te traz não só o reconhecimento, porque aqui a gente não está falando só de reconhecimento, aqui a gente está falando que te traz a completude, sabe? Muita gente não quer ser reconhecido, muita gente só quer ser amado. Muita gente aqui não quer ser reconhecido. Muita gente não quer se sentir amado, quer se sentir cuidado, sabe? E aqui está falando de um novo começo onde você começa a encontrar dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, dentro de novos relacionamentos, uma outra maneira de fazer com que as coisas aconteçam, sabe? Você começa a se conectar com pessoas. Essa carta é muito linda porque é um cara que ele abre uma caixa, é um trabalhador, né, que ele abre uma caixa, a carta do 3 de ouros. Ele abre uma caixa que ele achou como se fosse um tesouro, e quando ele abre é uma fada que está lá dentro. Para ele é totalmente, né, tipo assim, totalmente estranho, mas ele fica tão encantado com aquilo que ele começa a entender que existem outras maneiras de viver, existem outras formas, existem outras, sabe? E muitas vezes é isso que falta para a gente viver, é a gente acreditar que existem outros caminhos, que existem outras oportunidades, que existem outras pessoas que vão trazer para a gente o amor que a gente quer. Só que primeiro é preciso eu me reconhecer, eu me amar, eu reconhecer que eu mereço. Como que eu faço isso? Olhando para o passado, tirando a culpa, tirando o peso. Sabe? Fiz o que poderia fazer com os recursos que tinha. Hoje eu me permito viver algo novo. Hoje eu me permito. Não é amanhã, não é essa semana, não é esse mês, é hoje. Hoje eu me permito viver algo novo. Olhar para situações que já existem como algo novo, sabe? Às vezes as pessoas não vão mudar, às vezes a casa vai continuar a mesma, mas é olhar para situações de uma forma diferente, muitas vezes. E entender que eu tenho o poder de transformar tudo ao meu redor. Através da forma como eu olho para aquilo, através da energia que eu coloco naquilo, sabe? Você tem toda a permissão para começar algo novo, completamente novo, uma nova história, mesmo que seja dentro da sua mesma casa, mesmo que seja dentro do seu mesmo relacionamento, mesmo que seja dentro do seu mesmo local de trabalho, você tem total permissão para começar
algo novo, para enxergar tudo isso de uma forma diferente, tá? Você tem a permissão. Essa foi a leitura para vocês. Espero que tenha ressoado de alguma forma. Agradeço mais uma vez a sua ilustre e inenarrável presença nessa leitura e voltem sempre. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.